Hoje vamos analisar a ENGIE, que é a maior geradora de energia privada de todo o país, com a finalidade de te ajudar a ver se realmente vale a pena investir nela ou não através dos seus fundamentos e resultados mais atualizados. Lembrando que essa análise de fundamentos não é uma recomendação de compra ou venda de ativos e não importa de horário ou quando você está vendo esse vídeo. Eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa ENGIE. E nessa análise eu vou tratar sobre uma breve história da ENGIE, dados da Bolsa de Valores, estratégia, fontes de receita e resultado mais atualizado, histórico da sua lucratividade, EBITDA, fluxo de caixa e, claro, seu endividamento. E no final do vídeo eu ainda faço um checklist como se fosse um resumo sobre a empresa e também passo a minha visão, minha opinião pessoal sobre investir na ENGIE, então fica até o final da nossa análise. O foco da análise é exclusivamente os resultados da companhia, então eu não vou entrar aqui nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresas da Bolsa, e se eu conseguir te ajudar ao longo desse vídeo, você pode considerar se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma análise aqui do canal. A história da ENGIE começou em 1994 com a criação da Nacional Energética pelo Banco Nacional. E como o Brasil nessa época se encontrava em um cenário muito bom de expansão, mais precisamente em 1995, a empresa belga Tractebel veio para o país para construir algumas parcerias e aproveitar esse cenário mais ativo e promissor. Depois dessa empresa firmar no país em 97, ela criou sua primeira marca aqui, a Tractebel Brasil Limitada. E com os investimentos internacionais, essa Tractebel Brasil garantiu uma concessão na usina hidrelétrica de Canabrava, no Rio Tocantins, em 1998. E nesse mesmo ano a empresa fez a aquisição da companhia estatal Gerasul. E com a aquisição da Gerasul, a companhia começou a contar com a capacidade de geração futura de 3.719 megawatts de potência. E o crescimento da empresa ficou ainda mais evidente com o chamado blackout. Teve um evento chamado blackout aí no Brasil que ocorreu em 2001 por causa de um déficit das linhas de transmissão aqui no país. Quando foi em 2005, a Tractebel abriu seu capital na bolsa e com esse dinheiro ela adquiriu a hidrelétrica Ponte de Pedra. Quando foi em 2008, a Tractebel Internacional passou a se chamar Suez e se fundiu à estatal francesa Gaz de France, formando o grupo GDF Suez. Quando foi em 2016, a GDF Suez passou a se chamar ENGIE, como você conhece hoje, ou melhor, como nós conhecemos hoje. E atualmente a ENGIE é controlada pela ENGIE Brasil Participações com 68,17% das ações ordinárias. O Banco Clássico tem uma participação relevante também, não como controlador, de 9,86% das ações, restando 21,4% das suas ações ordinárias em free float, em livre circulação no mercado. Em relação aos seus dados da Bolsa de Valores, o nome da empresa é ENGIE Brasil Participações, código de negociação EGIE3, fundação 1994, setor de atuação utilidade pública, segmento de atuação energia elétrica, segmento de listagem no novo mercado, nível mais alto de governança, free float de 21,4%, 100% de tag along e valor atual de mercado 32,1 bilhões. E a ENGIE tem como principal fonte de receita a geração de energia e aqui compreende tanto a parte de geração quanto a de venda de energia elétrica. Segundo a ENGIE, trabalha também com transmissão de energia nos sistemas de transmissão Gralha Azul e Novo Estado. Já vamos ver alguns projetos que estão em andamento. Outra fonte de receita da ENGIE é a parte de trading de energia, ou seja, que ela ganha dinheiro através da variação dos preços de energia que ela comercializa. E tem mais, ela ganha ainda receita com painéis solares, com desenvolvimento, venda, operação e manutenção de geradores e de painéis. E por fim tem o transporte de gás, que veio da TAG, que foi uma excelente aquisição da ENGIE. E aqui, bem atualizado, podemos ver os ativos da ENGIE de acordo com o fechamento do terceiro trimestre de 2022. E claro, a parte mais significativa vem da geração hidrelétrica. No total da capacidade instalada, aproximadamente 80% da geração vem das usinas hidrelétricas, depois subsidiariamente das termoelétricas, eólicas, solar, PCH e biomassa. Essa coluna aqui tem contratos de concessões por prazos muito longos e assim que as concessões vão vencendo, a ENGIE vai adquirindo novas concessões mais longas por mais tempo e é bem diversificado. Tem usinas que tem concessão que acaba em 2030, mas tem algumas usinas aqui que finalizam o período de concessão só lá para 2054, ou seja, só daqui a uns 30 anos ainda ou mais.
Na parte de comercialização de energia, de uns 7 ou 8 anos para cá, as empresas de comercialização de energia que atuam no meio de comercialização começaram a ficar mais descontratadas, e essa é uma das preocupações que a administração da ENGIE tem que ter nesse momento, né? Por exemplo, se a empresa vendeu 100% da sua geração de energia e vamos supor que os níveis hídricos estão muito baixos e por causa desses níveis muito baixos elas não conseguem gerar tudo que foi contratado, a empresa tem que pagar a diferença, e nisso várias empresas, quando aconteceu isso há alguns anos atrás, chegaram até mesmo a quebrar e ter muito prejuízo. Aí o que as empresas começaram a fazer? Essas que atuam na comercialização começaram a não vender 100% de sua energia e sim vender só uma parte. Por exemplo, nesse terceiro trimestre de 2022, a ENGIE, em 2022, você está vendo essa barrinha, vendeu 89%, ficando 11% em disponibilidade. Aí no ano que vem ficou 3% de disponibilidade, e em 2024 já tem 20% e por aí vai. E essa descontratação acaba sendo uma prevenção contra o risco hidrológico, porque senão a empresa acaba levando prejuízo. Nesse quesito aí, vamos supor que acontece uma crise hídrica e a empresa não consegue gerar tudo que foi contratado, aí ela tem que pagar. Por isso que as empresas fazem essa descontratação. E como a ENGIE é a maior geradora de energia privada de todo o país e é focada em geração de energia hídrica, então não tem muito o que ela crescer nesse segmento, por isso ela está expandindo na parte de energia eólica e geração de energia solar. E a ENGIE tem alguns projetos de expansão em desenvolvimento, como o conjunto eólico Santo Agostinho, com previsão de operação para o primeiro trimestre de 2023. Além do conjunto eólico Serra do Açurua, com o início de construção em 2023, e também tem o projeto de transmissão em construção do novo estado transmissora de energia, com previsão para operar com 100% da RAP até o primeiro trimestre de 2023. Além disso, ainda na parte de transmissão tem a Gavião Real Transmissora de Energia, com prazo limite para início das operações para março de 2026, ou seja, mais um projeto aí. Então, de um modo geral, dá para perceber que a quantidade de projetos que a ENGIE tem em desenvolvimento é relativamente grande, e realmente essa será a tendência, já que ela está focada mesmo em diversificar suas fontes de geração de energia. Um acerto muito grande com a ENGIE foi quando ela adquiriu a TAG, que é a Transportadora Associada de Gás, e que por enquanto não dá aquele resultado para a ENGIE pelo seu endividamento, pelo menos por enquanto, né, no seu resultado financeiro, mas aos poucos ela vem melhorando e daqui a pouco começa a entrar uma receita aí para a ENGIE. Ela conseguiu fazer uma estratégia muito boa com essa TAG. E aqui você pode ver a estrutura societária da TAG, lembrando que a nossa ENGIE, ou seja, a ENGIE que nós nos tornamos sócios quando a gente compra aqui na bolsa, é a ENGIE Brasil Energia e não essa ENGIE SA. A receita operacional da ENGIE caiu a 18,9%, ou se preferir 642 milhões, quando comparado com o terceiro trimestre de 2021, e segundo a administração caiu principalmente pela queda de 677 milhões no segmento de transmissão, redução de 90 milhões em trading, redução de 109 milhões nas transações realizadas no mercado de curto prazo, principalmente na parte da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, também chamada de CCEE, e houve também um decréscimo de 102 milhões na remuneração dos ativos financeiros de concessão. O EBITDA ajustado nesse terceiro TRI de 2022 fechou em 1,4 bilhões, ou seja, uma redução de 266 milhões, ou 15,7% a menos do que o terceiro trimestre de 2021, e isso aconteceu em decorrência de vários efeitos financeiros, com a queda no segmento de transmissão, queda na geração de vendas de energia, também caiu um pouco a partir do segmento de painéis solares e também uma leve queda na parte de trading de energia, que ocasionou desse EBITDA um pouco menor. Mas em compensação, o lucro líquido desse terceiro TRI foi de 734 milhões, ou seja, 4,9% a mais do que os 639 milhões que foram apresentados no trimestre anterior, que se deu pelo efeito positivo de 387 milhões do resultado financeiro líquido, acréscimo de 3 milhões da depreciação e amortização, redução dos efeitos não recorrentes, com impacto líquido negativo de 9 milhões e também um acréscimo de 4 milhões do imposto de renda e da contribuição social, considerando as transações recorrentes. E o que importa no final é o lucro, e é exatamente isso que a ENGIE
conseguiu ficar um pouco melhor. Agora vamos à nossa análise horizontal, que é muito importante, porque quando a gente olha somente o resultado do trimestre, nós podemos ver apenas uma fotografia, mas quando a gente analisa os resultados ao longo do tempo, ao longo dos anos, a gente pode ver a resiliência da empresa, como ela consegue melhorar, e nisso conseguimos ver o filme por completo. E no caso da Engie, tem uma excelente geração de valor no longo prazo, a receita bateu recorde no ano passado, o lucro e EBITDA continuam crescentes também, mas diminuiu um pouco no ano de 2021 pela crise hídrica que afetou várias empresas que têm ligação nesse segmento hidrológico, e ainda mais quando a gente pega a Engie, que 80% da sua geração de energia vem das hidrelétricas, aí acaba que ela é mais impactada ainda em relação ao que aconteceu sobre essa crise de 2021. O caixa operacional sempre no positivo, um caso à parte aí no ano de 2017, quando ele ficou um pouco mais baixo, mas de um modo geral continua sempre com uma geração de caixa consistente no longo prazo, e acabou que a gente não falou da dívida líquida, mas nesse terceiro trimestre de 2022 ela fechou em 14,9 bilhões, sendo que sua relação dívida líquida e EBITDA fechou em 2 vezes, ou seja, está muito tranquilo frente à alavancagem. Enfim, seu endividamento não é alto, mas acaba que às vezes o custo das dívidas pesa no resultado financeiro pelos indexadores, que a maior parte é IPCA seguido pelo CDI. E no quesito histórico, o seu endividamento também subiu bastante, mas acaba que o resultado da Engie também consegue subir. Porque o que a Engie faz? Ela faz um trabalho muito bom, porque ela toma dívida, constrói um projeto, coloca ele para rodar, aí aumenta a lucratividade, receita, EBITDA, e depois faz uma outra dívida maior, e aí depois faz um outro projeto maior, e com isso ela consegue aumentar o endividamento, mas ela aumenta também a parte dos lucros. Então é algo assim que é referente à estratégia da Engie, que eu acho muito interessante até. E antes da gente ir para o checklist final, eu deixar minha opinião sobre investir na Engie. Se você gosta de acompanhar essas análises de ações que eu sempre trago aqui no canal, então você já pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma análise que eu trago aqui, claro, se esse vídeo estiver te ajudando. Agora vamos ao checklist final, sem mais delongas. Primeiro ponto é a governança corporativa. A Engie é do novo mercado, nível mais alto de governança, 100% de tag along. A única coisa que me deixa, não é pé atrás, mas deixa um pouco a desejar, que poderia ser pelo menos 25%, é o free float, porque isso acaba sendo bem melhor para o pequeno investidor. E eu não preciso nem falar nada sobre a remuneração dos executivos, muito tranquilo e dentro dos conformes, só essa questão do free float aí, mas de resto, excelente. Segundo ponto, lucratividade, ela tem forte geração de lucros, tem um ótimo operacional, continua investindo e diversificando na parte de geração de energia, então também não tem muito o que falar, sempre gerando lucros e sempre gerando receita aí ao longo do tempo e melhor, crescente. Terceiro ponto, geração de caixa da Engie é crescente, consistente, ressalvado 2017, que nem ficou negativo, ficou só um pouco mais abaixo mesmo, mas ainda assim continua com uma excelente geração de caixa. Quarto ponto é endividamento. O endividamento da Engie sim crescente, mas a gente acabou de olhar e faz parte da sua estratégia, é bem controlado, a alavancagem fica só 2 vezes dívida líquida e EBITDA, então é muito tranquilo, né? E agora vamos à minha opinião pessoal depois dessa análise da Engie, que é a maior geradora de energia privada de todo o país. E como ela é focada na geração de energia por meio de hidrelétricas e não tem mais para onde crescer, ela está buscando outros planos, com outros investimentos em energia eólica, solar, termoelétrica, vem aumentando ainda suas linhas de transmissão, que por sinal impacta sim no resultado contábil, mas tá tudo bem, tá continuando com a expansão. O bom da Engie é que mesmo com o aumento do CAPEX nos últimos anos, ela continua com forte geração de caixa e a dívida continua muito equilibrada, continua gerando valor para os seus acionistas. Ou seja, a Engie é uma das empresas que eu mais gosto na nossa bolsa e para mim ela é simplesmente uma empresa para você ir acompanhando aos poucos, sem ter dor de cabeça e com muita tranquilidade, já que ela tem excelentes resultados, uma excelente estratégia também de crescimento, bem aos poucos, mas é uma ótima estratégia de crescimento. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com as informações e quer acompanhar outras análises, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um grande abraço e até nossa próxima análise.